As pulseiras inteligentes e relógios esportivos são ótimos para monitorar sua frequência cardíaca e até os quilômetros que você corre, mas não muito bons em medir a quantidade de calorias queimadas. Um estudo feito em 2017 pela Escola de Medicina da Universidade Stanford, nos Estados Unidos, mostrou que os relógios inteligentes têm margens de erro de menos de 5% nas medições de frequência cardíaca. Essa porcentagem é muito boa, então dá para confiar no que se vê. O problema está nos aparelhos que medem o gasto de energia ou de calorias queimadas. Até o melhor deles teve margem de erro de 27%, e o pior teve um desvio de 93%. Ou seja, eles não são nem um pouco confiáveis. Os relógios esportivos não funcionam bem para medir calorias porque todos nós temos altura, peso e alimentação diferentes, além de muitos outros fatores. Isso significa que cada um de nós queima calorias de um jeito diferente. Esses relógios geralmente são programados com uma altura e peso médios. Então, se for usar um, não confie muito nos resultados mostrados. É tipo quando falam em pitada de sal. Os protetores solares têm apenas uma função: proteger nossas peles dos raios ultravioletas. Mas em 2017, um estudo descobriu que muitas marcas populares não ofereciam proteção alguma. Apenas uma em cada 4 era eficaz. A maioria dos protetores solares não protege as pessoas dos raios ultravioleta A e B. Alguns fabricantes também garantiam que seus produtos tinham um FPS maior que 50, o que parece ser uma excelente qualidade, mas o verdadeiro fator de proteção era muito menor. Isso indica que não estamos tão protegidos quanto pensávamos quando vamos à praia. Então, quando for comprar um protetor, verifique os ingredientes e aplique uma quantidade maior do que costuma passar. Os isotônicos são essenciais para qualquer pessoa que malhe. Essas bebidas coloridas são cheias de eletrólitos que aumentam o desempenho e hidratam rápido. O problema é que nem todas as pessoas são atletas, então a maioria se sentiria melhor se tomasse apenas água mesmo. Os isotônicos são feitos de água com alguns minerais e muito açúcar, corante e aromatizantes. Esses minerais são eletrólitos, que ajudam nossos corpos a irem mais longe. Seu nível de condicionamento físico, bem como a duração e intensidade dos exercícios, devem ser levados em conta para saber se você realmente precisa desse gás a mais. Os isotônicos podem fazer muito bem a atletas que praticam treinos longos ou intensos, mas não são tão necessários para a maioria das pessoas que malha na academia. Essas bebidas são inúteis se você pratica exercícios leves a moderados, como caminhar ou correr por um período curto de tempo. Mesmo usando uma torradeira durante grande parte da vida, a maioria das pessoas ainda não descobriu como encontrar o nível certo de aquecimento. E ninguém fica feliz quando pega aquela torrada queimada. O fato é que em muitas torradeiras, aqueles números não são níveis, mas minutos. O botão é simplesmente um temporizador. Ou seja, só é preciso marcar quanto tempo a torradeira leva para torrar certas coisas e pronto. Nunca mais comerá torrada queimada. E eu gosto da minha queimada. Na verdade, me acostumei com ela. A maioria de nós conta com a tecnologia sem fio para fazer tarefas básicas do dia a dia. E pode ser bem frustrante quando essa tecnologia para de funcionar e bagunça a nossa rotina. Na verdade, o que nos deixa mais frustrados é não saber por que ela não está funcionando. E o principal culpado disso é o próprio celular. Ele geralmente mostra uma boa recepção de sinal, mas simplesmente não consegue fazer uma ligação telefônica básica. Para falar a verdade, aquelas barrinhas no seu telefone não significam nada. O jeito que um aparelho recebe o sinal varia de acordo com a marca e modelo. Existe até uma diferença enorme entre o que as tais barras significam de um smartphone para o outro. Assistir uma barra de progresso mostrando a porcentagem de tempo que ainda resta para completar um download no celular ou PC pode ser um tédio. Às vezes, parece que o processo trava. Sinto muito informar, mas isso não funciona. Pelo menos, não do jeito que pensamos. O sistema atualiza a barra de progresso quando certos marcos são alcançados. Se uma delas marca 50%, não significa que metade do arquivo já foi baixada. Quase todos os arquivos podem já ter sido baixados. O objetivo delas é dar alguma coisa visual para você acompanhar, mas não são precisas, pois os downloads e transferências têm muitas variáveis que estão além do controle do sistema. A velocidade da internet e a disponibilidade de rede é que define o quão rápido um download será feito. E é o disco rígido do seu computador que determinará a velocidade na qual as coisas serão processadas e as informações serão colocadas nos arquivos certos. É melhor passar um café enquanto espera ou deixar para baixar suas coisas quando estiver dormindo, em vez de ficar olhando para a barra de tarefas a todo instante.
Agora, parar na faixa de pedestres e pressionar o botão, esperando o sinal liberar sua passagem, pode ser uma perda de tempo, dependendo do lugar. Você pode estar esperando à toa. Alguns botões precisam ser pressionados, mas outros não fazem nada. O símbolo que autoriza a travessia de pedestres vai acender quando bem entender. Algumas faixas até intercalam entre precisar e não precisar do acionamento do botão, dependendo do horário do dia. Dito isso, pode ser difícil para nós, pedestres, saber se o tal botão funciona ou não. Quando estiver em dúvida, apenas o pressione assim mesmo. Você não vai querer ficar lá parado à toa. Com cada vez mais pessoas entrando no mar e se deparando com os tubarões que vivem lá, o medo de encontrar com essa criatura está aumentando. Esse problema de compartilhamento de água inspirou muitas empresas a tentar criar repelentes anti-tubarão. Isso parece uma boa ideia, que pode ajudar tanto as pessoas quanto os peixes a se sentirem mais seguros. As empresas já tentaram de tudo: sprays, roupas de mergulho, ímãs, cera e até aparelhos eletrônicos para espantar esse animal assustador. A má notícia é que a eficácia de nenhum desses produtos foi comprovada. Tem um que imita o barulho de uma orca. Os tubarões não gostam muito de ficar na mesma região em que elas estão. Mas será que fingir ser uma orca impede mesmo de ser devorado por um tubarão? Se sentir mais seguro usando isso, vá em frente. Mas se estiver procurando um anti-tubarão 100% eficaz, pode esquecer, não existe. Tem uma coisa que funciona: não entrar na água. Entrar correndo no elevador e pressionar repetidamente o botão fechar a porta nos Estados Unidos é uma perda de tempo, a menos que você conheça um macete especial. Em 1990, o país criou uma lei em favor das pessoas com deficiência, para garantir que elas tivessem tempo de entrar nos elevadores. Se estiver usando muletas, bengalas ou cadeira de rodas, não precisa ficar com medo de que alguém feche a porta do elevador acidentalmente antes de você ter tempo de passar por ela. Mas tem uma brecha nisso. Se você for funcionário de algum serviço emergencial ou de manutenção do elevador, terá acesso a chaves e códigos que fazem esse botão funcionar. Esse é apenas mais um exemplo de botão placebo que somos convidados a pressionar, só para dar a impressão de que fizemos alguma coisa. Mas esse nosso dedo frenético não está resolvendo nada. Está sentindo calor ou frio demais no escritório? É melhor ajustar o termostato. Infelizmente, em boa parte dos prédios comerciais, os controles do sistema são mantidos dentro de dutos de ar, não na parede. Os técnicos instalam termostatos falsos para dar aos funcionários a ilusão de que estão mudando drasticamente o ar-condicionado ou o aquecedor. Alguns são programados para mudar 1 ou 2 graus, mas não estão conectados a nada. Os termostatos falsos surgiram nos anos 60 também nos Estados Unidos. Como o preço dos aquecedores subiu, os locatários de prédios geralmente exigiam que os funcionários ficassem sob determinada temperatura. Com esse problema, os termostatos falsos se tornaram uma modinha entre os empresários. Eles oferecem uma sensação de controle, mesmo mantendo a temperatura do mesmo jeito. Você recebeu alguma oferta de software que promete limpar seu PC e fazer ele funcionar mais rápido do que quando o comprou? Pois é, esses programas de limpeza geralmente são feitos para parecerem que funcionam, mas na verdade não fazem quase nada. Eles detectam coisas que não são problemas e as listam como tal. O pior exemplo disso é quando listam cookies dos navegadores e arquivos temporários como coisas que prejudicam a velocidade do computador, o que na verdade não tem nada a ver. É melhor continuar com o programa de limpeza que já vem embutido no equipamento. Ele vai cumprir a função direitinho quando for preciso executar uma limpeza, e você irá poupar o dinheiro que gastaria com um programa extra que faz praticamente a mesma coisa. Bem, por hoje é só. Hora de queimar algumas torradas.